Olá pessoal, eu sou a Gabriele e hoje eu vou estar apresentando um pouco sobre a mobilidade dos drones e a internet dos drones. Estou me apresentando um pouco melhor, eu estou no sexto período do curso de Engenharia Eletrônica na UTF-PR de Campo Mourão e faço parte do Manatim desde 2019. E para falar da mobilidade dos drones, vou estar abordando alguns tópicos como os princípios de funcionamento de um drone, as aplicações comerciais, desafios com a mobilidade e também como que a internet dos drones se relaciona com todos esses tópicos. Então, para começar a falar dos princípios de funcionamento, vou estar levando em consideração um drone quadricóptero, que é esse drone mais comum que a gente encontra, que possui 4 hélices ou 4 rotores, que a gente chama. A primeira pergunta a ser respondida, então, é como que o drone consegue levantar voo, e é basicamente através da força de empuxo. Mas como que vai funcionar isso na prática? Então, um drone, ele tem uma massa e tem a gravidade sendo exercida sobre ele, então a gente vai ter essa força-peso puxando o drone para baixo. Para que ele consiga levantar voo, ele precisa ter uma força que supere essa força-peso. Então, assim que a gente liga o drone, as hélices começam a girar e vai começar a surgir um fluxo de ar logo abaixo delas. E quanto mais rápido essas hélices giram, maior é esse fluxo de ar. Como o drone está em contato, por exemplo, com o chão, esse fluxo de ar é uma força que está sendo exercida ali para baixo, e segundo a lei da ação e reação, vai surgir uma força no sentido oposto. E é essa força que a gente chama de força de empuxo. Então, quanto mais rápido as hélices giram, maior é o fluxo de ar e, consequentemente, maior a força de empuxo. E essa somatória das forças de empuxo precisa ser maior que a força-peso do drone para que o drone, então, consiga levantar voo. Então, o drone levantou voo e agora como que ele vai conseguir se manter estável no ar? Então, existem vários sensores que ajudam nessa estabilidade, mas é a partir do princípio da força de equilíbrio que ele faz a maior parte do trabalho, que é basicamente através do cancelamento dos torques que existe no motor, nos motores das hélices. Então, para uma hélice girar, o motor precisa estar exercendo uma força nela, nesse caso no sentido anti-horário, e de novo, segundo a lei da ação e reação, vai surgir uma força no sentido contrário a essa feita pelo motor, e é essa força contrária que a gente vai chamar de torque. Isso acontece para as 4 hélices desse drone, mas vocês podem reparar que elas não giram todas no mesmo sentido, justamente para que haja esse cancelamento dos torques. Então, por exemplo, se a gente tivesse todos os torques para a direita, o drone iria rotacionar em torno do seu próprio eixo. Mas como isso não acontece, os torques acabam se cancelando. E caso esses torques não sejam cancelados, então a gente vai conseguir ter as movimentações do drone para a direita, para a esquerda, enfim, através desse equilíbrio das forças. Então, considerando a movimentação para a direita, que a gente quer trazer o drone para a direita, então a primeira coisa que vai acontecer é que as hélices vão girar em velocidades diferentes. Nesse caso, as hélices da esquerda vão ter uma velocidade maior, consequentemente, uma força de empuxo maior do que as hélices da esquerda. Dessa forma, o torque resultante dessa força de empuxo vai inclinar o drone levemente para a direita. Após isso, as forças vão ser equilibradas, as hélices então vão girar na mesma velocidade e o drone vai se manter nessa posição. E quando a gente fizer a resultante dessa força de empuxo, já com as hélices todas na mesma velocidade, e decompor essa força de input, a gente vai ver que ela tem uma componente na vertical, a qual vai trazer estabilidade para o drone, então ele vai continuar na mesma altura, porque vai se cancelar com essa força-peso, mas também ele vai ter uma componente na horizontal, que é justamente essa componente que vai fazer com que o drone vá para a direita. E esse é o princípio de funcionamento de qualquer movimentação que for ter no drone. Então, é a partir do controle da velocidade das hélices e dessas resultantes que tem a partir da força de empuxo e dos torques. Eu trago ainda a questão da comunicação do drone. Então, como que o controle consegue se comunicar com o drone? Então, para o drone executar todas essas movimentações, é o controle que vai estar transmitindo através da radiofrequência essas informações para o drone, que vai estar processando e executando de acordo com o que foi comandado ali. Algumas curiosidades, então, a maior parte dos drones, essa radiofrequência tem um alcance de 1 a 2 quilômetros,
E para drones que não são de uso recreativo, eles precisam ter um registro na Anatel, justamente porque no nosso dia a dia a gente tem várias aplicações da radiofrequência, então para que uma não interfira, não tenha interferência na outra, é necessário fazer esse registro para que fique tudo em segurança. E por fim, então, nos princípios de funcionamento, tem o principal sensor presente nos drones, que é o giroscópio, que ele traz a estabilidade, mas de forma automática. Então, por exemplo, se bater um vento no drone, o giroscópio consegue identificar isso e fazer com que ele volte para sua posição anterior. Então, traz mais facilidade na hora de pilotar, o operador não precisa se preocupar tanto com esses detalhes, o drone já faz todo esse trabalho. E também existem diversos outros sensores que vão ajudar no desempenho do drone, dependendo da sua aplicação. E falando em aplicações, então eu trago algumas das principais aplicações comerciais, como filmagens aéreas de shows, monitoramento da plantação no campo. Então, um drone ele percorre todo o campo, fazendo monitoramento, imagens da plantação, e o agricultor consegue ver na tela do celular, do tablet, como que está a saúde das plantas, onde que precisa de mais água, onde tem foco de praga, por exemplo. Ao invés de várias pessoas terem que percorrer todo o campo e ir identificando isso, um drone em minutos consegue fazer essa coleta. Além disso, tem o mapeamento de terrenos, de imagens aéreas da cidade, por exemplo, e também o delivery, que tem tido cada vez mais visibilidade no mundo todo. Mas para essas aplicações comerciais surgem alguns desafios com a mobilidade. Então, justamente pelo controle manual em longas distâncias, fica complicado tanto do operador, do alcance do controle mesmo, como no campo de visão. Então, o operador não consegue, mesmo que o drone tenha algumas câmeras, o operador não consegue ter uma visão completa do que está acontecendo ao redor do drone. E isso interfere na questão da segurança. Então, por exemplo, no caso do delivery, a gente teria um drone no meio da cidade passando por cima da nossa cabeça. Então, é preciso ter muita segurança nesses aspectos. E por isso, então, eu trago a internet dos drones como uma grande solução, por justamente poder proporcionar voos autônomos dos drones e seguros. Então, o operador, ao invés dele ficar 100% do tempo ali controlando o drone, o drone consegue fazer tudo de forma autônoma. Só basta que o operador coloque o ponto de partida, o ponto de chegada, o trajeto que o drone deverá percorrer, e ele faz tudo isso de forma autônoma, e no meio do caminho ele ainda pode tomar decisões que forem melhor para a segurança da encomenda, por exemplo, no caso do delivery. Então, tem grandes empresas que já estão aplicando isso realmente na prática para comunidades nos Estados Unidos, por exemplo, isso já acontece, como a Google e a Amazon, que são grandes exemplos. Apesar da internet dos drones resolver vários desafios da mobilidade, ainda tem outros desafios, justamente por ser um tema muito recente no mundo inteiro e em ascensão cada vez maior, como a questão da organização aérea das rotas dos drones para que não haja colisão no meio do caminho. Isso muito ligado com a comunicação do drone com a central para informações do percurso, tanto, por exemplo, do GPS, mas também o que está tendo nesse trajeto que ele foi programado para percorrer. Tem outro drone, tem algum problema nesse meio trajeto? Então, isso é um grande desafio que também o drone precisa estar em constante comunicação para que tudo ocorra em segurança. E também a questão de entregas em longas distâncias, já que a bateria dos principais drones existentes opera por no máximo 30 minutos. Então, se for uma entrega que leve mais de 30 minutos, um único drone ele não vai conseguir fazer esse trajeto, vai precisar que essa encomenda passe para outro drone e assim por diante até o final. Então, essa foi a apresentação sobre mobilidade dos drones, os princípios físicos realmente que tem por trás de um drone quadricóptero, no caso, os desafios que essa mobilidade traz, principalmente para aplicações comerciais, mas que a gente tem a internet dos drones que está cada vez mais sendo desenvolvida no mundo inteiro, aplicada e investida por grandes empresas, para que em breve a gente consiga receber uma pizza em casa sendo entregue por um drone. Então, muito obrigada pela atenção de todos e até mais.